Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um novo ciclo, já que ontem finalmente se encerraram as eleições municipais de 2024 e hoje, obviamente, não poderia ser diferente. Vamos discutir sobre tudo que rolou, quem saiu vitorioso das eleições, a direita, a esquerda, o centrão, enfim. Acho que o vídeo de hoje vai agradar muita gente, e não é porque vamos dourar a pílula, falar bem de Jair Messias Bolsonaro, falar mal sobre Lula. Eu acho que a gente vai seguir alguns caminhos que vocês não esperavam, principalmente no terceiro e quarto tema, mais especificamente no quarto. Tô gostando daquela imagem, né? Uma árvore e os seus frutos, maus frutos e bons frutos, mas enfim. Quero começar falando o vídeo de hoje sobre uma polêmica que teve ontem que envolve o Tarcísio, porque eu acho que isso enriquece o debate. Aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas relativas à esquerda petista, para a gente entrar depois na questão da direita, que acho que é a parte que interessa a todos. O quarto tema não vou falar o que é. Só vem comigo, que hoje eu tô empolgado, mas vamos lá. Ontem, meio-dia mais ou menos, né, no final da manhã, Tarcísio deu uma declaração polêmica. O Metrópolis coloca o vídeo, né? Tarcísio diz que Salve, do primeiro comando da capital em São Paulo, pedia voto a Boulos. Foi aquela gritaria. Só para você ver aqui um pouco da repercussão. César Calejon, esquerda pra valer, membro do ICL. Falei agora com a campanha de Boulos, eles acabam de protocolar pedido de inelegibilidade do Tarcísio de Freitas e a cassação da chapa do Nunes. Surreal o que fizeram o governador e o prefeito. Não são dignos dos cargos que ocupam. São Paulo não merece isso. Grupo jurídico diz que acionará criminalmente Tarcísio por ligar Boulos à PCC. Prerrogativas: alinhado ao PT, pretende interpelar criminalmente o governador de São Paulo, Tarcísio, por causa da declaração dada por ele de que o PCC orientou o voto em Guilherme Boulos. Jorge Messias, o AGU, a declaração do governador Tarcísio em relação a Boulos compromete os princípios republicanos que deveriam guiar o processo eleitoral. O comportamento não pode ser ignorado pelas autoridades competentes, principalmente no que tange à preservação da integridade das eleições. A Globo comenta sobre isso. A Ana Flor tenta destruir o Mensageiro, o jornalista Paulo Capelli. Abre espaço para interferência no voto dos paulistanos. Vai ter consequência em termos de investigação e ampliação do embate político, diz Ana Flor, sobre a afirmação do governador de São Paulo de que a facção criminosa teria orientado votos a Boulos. Aí o jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, rebate a jornalista da Globo News. Ana Flor, o que difere o meu trabalho do seu é que eu não tento publicar as notícias que convêm apenas a um lado político e não tenho um candidato favorito. Eu achei a resposta muito comedida, mas tá ok, né? Poucos jornalistas têm coragem de bater de frente com a turma da Globo. Lá no Metrópolis, eu vejo que o Samuel Pancha, que bota uns recortes, fez outro, ele fica mandando indiretas. E obviamente é pra turma da Globo. Mas bater de frente, até agora, só viu o Capelli. Vamos ver aí quando é que outros jornalistas vão se levantar. Quem sabe um dia, né? Uma campanha nacional pedindo o fechamento da Rede Globo. O curioso é que todo mundo falou, né? Na situação, tentando até descredibilizar o Paulo Capelli, que foi quem deu o furo. A Raquel Landim lá no UOL também trouxe, né? A imagem dos bilhetes que foram apreendidos. Veja a suposta ordem do PCC pedindo voto em Boulos que será levada à justiça. Se você abrir a matéria, você vai encontrar tudo isso. Eu quis comentar sobre isso daqui e porque eu acho que isso aqui é relevante, porque nos últimos dias a gente falou de várias coisas, diversos assuntos, vamos sobre ter memória, não esquecer das coisas. Aí o senhor Cláudio Dantas, ele colocou ali, né? A preferência do PCC em 2022, fake. 2024, real. Felipe Neto terá atualizar a próxima versão de seu livro. Aí o Cláudio Dantas circula ali um parágrafo que fala o seguinte: no dia 1º de outubro de 2022, às 6h45 da noite, o veículo antagonista, conhecido por defender as pautas da direita e frequentemente da extrema-direita, soltou a matéria. Exclusivo:
Em interceptação da PF, Marcola declara voto em Lula. É melhor mesmo sendo pilantra. A matéria foi assinada pelo jornalista Cláudio Dantas e trazia a transcrição de um suposto áudio de Marcos William Herbas Camacho, o Marcola, um dos maiores e mais perigosos criminosos do Brasil, né, e líder do primeiro comando, o PCC. No vídeo ontem, eu abordei sobre a matéria do Capelli, mas eu não abordei a matéria completa, né? Eu censurei parte da matéria. Eu só comentei sobre a Rosana Vale. Quem abriu o vídeo de ontem vai ver que eu só comentei sobre a Rosana Vale. Aí eu peguei o recorte e coloquei com a seguinte legenda: Kim Paim se autocensura no dia 27 de outubro e não lê a matéria completa do Metrópolis, que viria a ser alvo de polêmica após declaração de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, contra Guilherme Boulos. Vamos ouvir-me. Cadê? É aqui. Essa nota aqui, eu censurei uma parte dela, porque cachorro que já foi mordido por cobra, né, tem medo de salsicha. Eu sei o que aconteceu, o que eu sofri em 2022, em questões judiciais, mas eu não fico aqui chorando e lamentando. Eu falei, peraí, que isso aqui é muito similar ao que aconteceu, né? Não vou nem ler o que saiu na imprensa, porque eu fiz isso da outra vez. Eu ousei comentar a matéria da Veja, eu usei da RT no antagonista, e aí, meu Deus. Na época, atualmente é ministro, né? Na época era o advogado que entrou com a ação. Enfim, Kim. Você vê que vez ou outra, né? A gente comenta sobre algumas notas que eu passo por cima de algumas coisas, evito de comentar uns assuntos. Eu acho que no final do dia, a mensagem sempre chega. O que foi eu quis comentar dessa nota? É o seguinte, ó. Cara, primeiro comando não gosta muito da direita. Tá contra a Rosana Vale, o que diz lá a nota. E falei, olha, pra quem for mais interessado, vou lá no site do Metrópolis, ler a matéria na íntegra, dar uma olhada nos bilhetes e ver o que tá lá na parte censurada. Muita gente às vezes reclama, você não fala isso. Eu não falo mesmo não. E eu tô aqui até hoje. Não deixei de comentar nenhum assunto. Tô aqui até hoje. Né? Não faço questão de lavar a alma de ninguém. Não faço questão de ter a melhor oratória. Não faço questão de bater doendo, sabe? Nossa, que discurso. Não, tô de boa, cara. Tô aqui só pra trazer informação. E eu acho que o tempo vai passando. E acho que vocês que me acompanham com um pouco mais de frequência começam a ver que eu não sou tão burro, né? Fala assim, não, esse menino é até que ele tem o jeito dele de ser. Acho que vocês vão entendendo, né? Acho que talvez esse seja o ponto. Acho que o tempo vai passando e vocês vão entendendo um pouquinho. Talvez até me dê um pouco de razão, né? Falei, talvez ele tenha um pouco de razão de ser um pouco precavido, né? É o que eu disse. Cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de salsicha. Eu vejo a salsicha e fico, eita, rapaz. Se for verde ainda, aí eu não como de jeito nenhum. Vivendo e aprendendo. Essa questão é do Tarcísio e tudo mais, olha o peso. Eu quis trazer meramente para uma questão. Muitas vezes a direita brasileira, ela fala demais. Ou então ela fala de uma forma que eu acho que é desnecessária. Sabe, já estamos em 2024. Eu vejo vários dos meus coleguinhas falando que vivemos numa ditadura. Só que eles seguem se comportando como se estivessem na Disneylândia. Se você fala que o Brasil está na ditadura, viva como fosse uma ditadura. Porque na hora que a confusão vem, aí você se joga no chão. Ah, meu Deus, me ajude! Na hora que a confusão vem, ninguém sabe. Você lembra de 2022? Você lembra de eu falar alguma coisa disso daí? Falei nada. Ele liga ali, ó. Eu lembro o que aconteceu, da Veja, o RT que eu dei no antagonista, né? Ali o que o Cláudio Dantas falou. De boa, a vida que segue. Cada um com sua cruz, não é isso? Se eu tô aqui e falo pra vocês várias vezes que da mesma forma que ter um microfone pra falar pra diversas pessoas é um bônus, existe o ônus. Não dá pra você ter apenas o bônus. Você tem ambos. Tem um bônus e o ônus. Arque com ambos.
Mas tem uns coleguinhas que só quer a parte boa, a parte ruim ninguém quer. Mas vamos lá. Vamos falar da eleição propriamente dita. Ontem na rede social, em especial aí a base de apoio, a base de apoio intergaláctica, tava assim, trabalhando ativamente para destruir Bolsonaro, falando que foi o grande perdedor, inúmeros xingamentos, frouxo, covarde, safado. Eu não sei mais o que faltar chamar Bolsonaro. Mas beleza. Antes de começar a falar da direita, para ver se eles têm razão ou não sobre Bolsonaro, vamos dar uma olhada aqui na esquerda. E não necessariamente se a esquerda perder, significa que a direita ganhou. Tem um centrão também. Mas olhando para a esquerda propriamente dito, você vê. Com derrotas de Boulos e Uri Mota, o PSOL não elege nenhum prefeito em 2024. Bom, um resultado que eu acho muito bom para o Brasil. Não é para o pessoal, que o pessoal realmente acabe. PT quase some da Grande São Paulo e mantém desempenho ruim no estado. O partido do presidente Lula foi derrotado na capital paulista e só conseguiu eleger 4 prefeitos no estado, repetindo 2020, mas com menos eleitores governados. Então acho que o PT diminuiu de tamanho, o que corrobora com algumas análises feitas pela própria esquerda. Vou dar um exemplo, Rui Costa Pimenta, quando ele faz uma análise 2 semanas atrás, que ele traz um gráfico, ele fala sobre as cidades, ele diz, você não pode analisar o número cru. Ah, o PT tem 200 cidades, espera aí. Onde são essas cidades? Qual o tamanho dessas cidades? E depois ele faz um contraponto com as cidades governadas pelo PL de Bolsonaro. Ao longo do vídeo de hoje, eu pretendo não dar nenhuma resposta. Pretendo colocar algumas coisas, alguns comentários, e eu acho que vocês têm cérebro suficiente para tirar a impressão de vocês. O que foi bom, o que foi ruim, quem perdeu, quem ganhou, quem teve avanços. O principal recado que a urna está dando é que a esquerda precisa se reinventar, pensar numa reconstrução se quiser retomar ou ganhar eleições nos próximos anos. A Globo, uma espécie de assessoria de comunicação extraoficial do PT, estava bem triste ontem, né? Um clima de velório, André Sadi puxa aí o choro, depois a Miriam Leitão, a esquerda tem que fazer uma análise profunda, já governou em São Paulo, deixando marcas importantes, portanto, é uma grande derrota para o PT e a maior da esquerda. Faltam à esquerda líderes para dialogar com o Brasil atual, diz cientista político sobre eleições. Para Jairo Nicolau, professor da FGV, a ausência de novas lideranças na esquerda capazes de conectar com o novo perfil do eleitorado explica o desempenho eleitoral aquém do esperado desse campo político. Eleitor vota em líderes, não em partidos. Ainda mais no Brasil, onde cada vez mais os partidos não possuem identidade, onde você não consegue mais diferenciar o pessoal do PT. Antes eles eram diferentes. O pessoal do PT, do PC, do B, é tudo igual, PSB. Até o próprio, sei lá, fala aí, MDB, PP, União Brasil. No final do dia é realmente difícil você conseguir ver algum tipo de diferença. Sabe, se perguntar pra alguém no meio da rua amanhã, hoje, você sai no meio da rua e pergunta, cara, quais são as ideias defendidas pelos políticos do PP, do Ciro Nogueira? Será que o pessoal sabe responder? Eu não sei a resposta. E do MDB? Não tem. Tornou o Brasil. Não tem como um partido gerar algum tipo de emoção quando o partido não tem identidade. O Carlos Alberto de Franco, ele complementa para mim essa matéria aqui do pessoal. É um diagnóstico. Eleição foi um não agenda identitária. Uma recusa da agenda woke. Assim, cara, a esquerda onde ganhou até aqui, mas não foi por defender a agenda woke. Ninguém aguenta mais a turma da lacração. Ninguém aguenta mais. E Franco diz que o pensamento conservador liberal assusta e desestabiliza os detentores de uma hegemonia que começa a experimentar o sabor do ocaso. Fiasco da esquerda no segundo turno é novo alerta para governo Lula. Campo progressista perdeu em 5 capitais e só venceu em Fortaleza, em Porto Alegre. Eleitores tiveram mais medo do PT do que de uma nova enchente. Bom, eu achei muito bacana essa última frase, né? Veja só, todo mundo assistiu, porque é impossível você não ter visto o que aconteceu no mês de maio, aquele caos, você esqueceu, está registrado no Atlas, né? A tragédia que abateu o estado do Rio Grande do Sul, as enchentes. E o eleitor de lá falou, irmão, eu prefiro
deixar a galera, aí o Sebastião Melo, por exemplo, do que apostar no PT, porque o PT é pior do que o enchente. O PT é pior do que uma tragédia natural. Foi um baita recado. O PT é pior do que uma tragédia natural. A esquerda tem que parar de se pautar por diretórios acadêmicos de faculdade, que é a turma identitária, é a turma woke, por gente rica como eu, que acha que entende o que a classe baixa quer, enquanto toma um vinho. Tem que sentar, dialogar, entender e agir. Do contrário, o futuro será ainda mais tenebroso. Já abrindo um parênteses, será que esse comentário do Marcelo Feller, levemente adaptado, será que não se aplica também para a direita? Vencer de forma avassaladora, eu acho que a direita não venceu. Não tem 2.500 cidades eleitas com prefeitos bolsonaristas conservadores. Eu acho que não tem. Não tem mesmo. Muito menos vereadores. E em algumas cidades tivemos uma abstenção altíssima. A gente vai falar sobre isso. Já estou até adiantando. Por que teve uma abstenção tão alta? Será que se a gente tivesse um candidato de direita, a abstenção seria 10%? Olha que na eleição de 2022 também tivemos uma grande abstenção. Também tivemos uma votação considerável de pessoas que anularam seu voto, votaram em branco, enfim. Por quê? Por quê? Acho que alguns setores da sociedade, eles estão totalmente descolados desses embates ideológicos. Se a gente não parar, tentar entender e pensar realmente como chegar nessas pessoas, a gente não vai para lugar nenhum. Mas enfim, né? Não adianta culpar a direita pelo fracasso da esquerda. A direita está aí para nos derrotar mesmo e está conseguindo. Nós só vamos voltar a vencer quando corrigirmos nossos rumos e tivermos a humildade de reconhecer que estamos errando. Quando fizermos a famigerada autocrítica. É uma coisa que na direita dificilmente acontece, né? É sempre qualquer tentativa de você apontar uma coisinha. Não divida direita, é uma de união, blá blá blá. Mas acho que esse clima tá mudando ultimamente, né? Finalmente a direita tá deixando bem claro que existem vários grupos e esses grupos finalmente estão tomando caminhos diferentes. Mas tá ali. Esse foi o clima na esquerda. Será que a esquerda venceu? Não necessariamente. Se a direita perdeu, não necessariamente a direita ganhou. Porque o Brasil também tem um centrão. Mas pelo tom ali, né? Não sei. Não parece que a vida do Lula tá muito boa. Não parece. Né? Eu fico nesse achismo. E a direita? Começando aqui já com um lindo tweet, né? Tem que emoldurar uma análise profunda como essa. Vanessinha, a maior jornalista do Brasil, a da Brado, que Eduardo Bolsonaro fez a thread, né? Comentando sobre ela, sobre suas empresas. Grande empresária do povo brasileiro. Todos os candidatos bolsonaristas perderam. Aí o Valdinei comenta, em Cuiabá, né, o Abílio se elegeu. Em Sergipe, em Aracaju, capital, também venceu. Em Guarulhos, também. Aí ela responde, mas não é da ala famosa? Foi contra o PT, que no Mato Grosso é malquisto. Vamos falar de Aracaju mesmo, no cenário de São Paulo, um esquerdista. Uai, mas como assim? Não é da ala famosa? Você percebe como são as coisas? Essas são as pessoas que fazem análises. Isso parece uma análise honesta? Todos perderam. Não acho que foi todos que perderam. Até porque teve também o primeiro turno, né? É curioso. Todos perderam. Todos. A Bia comenta, essa galerinha que fica 24 horas se passando de direita intelectual, quando na verdade, né, só quer aprontar. Aí, vamos começar primeiro por quem tá um pouco mais longe. Aqui é só uma foto. 44. 44 não é 22, é o dobro. O número do União Brasil. Mas foi o cara que Rogério Marinho resolveu compor. Rogério Marinho, político experiente. Eu tô puxando esse gancho para falar lá na frente, quando a gente falar de composição, secretarias, lá na frente a gente vai falar disso. Lá na frente a gente vai falar disso. Por hora, guarda essa imagem. Você vê o Rogério Marinho, apoiou Paulinho Freire, venceu,
Natal, Rio Grande do Norte, né? Capital do Rio Grande do Norte, tem um cara que é aliado do PL. Eu acho que era o candidato que o Bolsonaro estaria apoiando, né? Não acho que o Rogério Marinho ia estar jogando contra, até porque o Rogério Marinho foi o cara que cuidou muito da parte burocrática das candidaturas agora em 2024. Beleza. Vamos olhar essas manchetes. Bolsonaro elege 36 prefeitos em 96 cidades visitadas em 2026. Se você não quiser ler dessa forma, você pode ler de outra forma. Bolsonaro perde em 60 cidades das 96 que ele viajou. Pode ser também, você pode inverter. Mas no final do dia ele venceu em 36. Você pode ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Se você é intergaláctico, o Bolsonaro perdeu em 60. Se você gosta de Bolsonaro, o Bolsonaro venceu em 36. Mas o fato concreto é que ele venceu em 36. Então parece que ele elegeu alguém, né? Eu acho que todos perderam. Acho que não faz sentido. PL é o partido que mais elege prefeitos nas grandes cidades. Sigla de Bolsonaro comandará 16 municípios com mais de 200 mil eleitores a partir de 2025. O segundo lugar nesse ranking fica com o PSD, enquanto o PT de Lula ocupa a 8ª posição. Aqui entra no que o Rui Costa Pimenta falou, não é olhar o número cru, é olhar o número e entender. Ah, teve não sei quantas prefeituras, tá, mas quantas cidades grandes fazem parte dessas prefeituras? Quantas cidades grandes? Essas cidades grandes, vamos pegar o exemplo do próprio PSD. O prefeito lá o Topázio, lá de Florianópolis, achei um cara mais à direita. Não é assim, à direita, não é, mas mais à direita. Você vai pra Chapecó, que nossa, que cidade grande. Nossa, tá grande. Mas, pô, claramente o cara é do PSD. Eu também tenho a imagem aqui do PSD lá de Londrina, candidato inclusive apoiado pelo Nicolas, que fez a campanha contra o PSD, que venceu. E que, segundo o Felipe Barros havia me dito, pode ser que não se realize, mas estava na mesa que, após a eleição, quando abrisse aí a janela eleitoral, ele migrasse para o PL. Então, assim, não dá para você analisar o número totalmente cru. Significa que o PL venceu? Não. Só que na vida eu acho que, por exemplo, vamos pegar uma prova. Todo mundo já fez prova na escola. Normalmente vai de 0 a 10, né? A média no final do bimestre. Entre o 0, que todos os candidatos de Bolsonaro perderam, e o 10, que todos os candidatos de Bolsonaro venceram, tem 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 não foi. 10 também não. Aí agora cabe a você olhar, cara, diante do cenário que tá na mesa, de 0 a 10. De 0 a 10, quanto o Bolsonaro pontuou? Acho que isso tem que estar na mesa. Essa deveria ser a análise, né? Mas a direita intelectual discorda de mim. A direita intelectual, a direita intergaláctica, é tudo ou nada. Isso é o que importa. Veja aqui mais números. Números que incomodam também a turma intergaláctica, né? Você vê, ó. Prefeitos eleitos por partido nas maiores cidades. Olha que coisa interessante. Em 2008, o PL tinha 3. 2012, 2. 16, 4. 2022, saiu de 2 para 16. Nenhum partido cresceu tanto quanto o PL. Nenhum partido cresceu tanto. E pro PL crescer, alguém tem que cair. Quem foi o que mais caiu? O PSDB. Vejam só. Em relação à eleição de 2020. Então você vê que as coisas meio que eram mudadas, né? O PT já teve queda maior no passado, né? Tá em 28 para 18, 1, 4, 6. E quando você olha para a capital, olha que interessante. Em 2020, o PL de Bolsonaro não tinha nenhuma capital. Agora tem 4. É o que mais tem, não. O que mais tem é o MDB e o PSD, com 5. Mas, segundo lugar, né, empatado com o União Brasil, o PL com 4. De 0 para 4, eu acho que é um avanço. O Bolsonaro venceu de forma avassaladora? Não. Mas eu acho que 0 também não foi, né? 0 também para tristeza dos intergalácticos. Com o comando de 1 a cada 4 prefeituras do Rio, PL de Bolsonaro já mira 2026. 25% do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que não é pouca coisa. É o que eu acho, né? O PL lidera o ranking com 22 cidades e foi a sigla que mais cresceu, mesmo com a derrota do Jordi. Também a legenda na vice-liderança em número de governados, seguido pelo PP. O PL elegeu em 2020 10 prefeitos. Saiu de 10 para 1/4 do estado.
Eu acho que pontuou, não, ok, né, Bolsonaro? Vamos olhar a percepção da esquerda vendo a direita. Gustavo Castanhon. Bolsonaro mostrou força incrível nessa eleição, colocou representantes aliados em todos os segundo turnos que aconteceram no Nordeste e venceu a maioria. O mesmo se repetiu em todo o país. Só não conseguiu isso quanto a prefeitos super bem avaliados como o Campos e o Paes. Aí o Mauro Carvalho responde, também na esquerda, também o cara de esquerda. Meu amigo, faça análise correta. Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte, Curitiba, Palmas, Fortaleza, Goiânia, Manaus, João Pessoa. E a maioria onde o PT perdeu foi acima de 45%. Quem é o grande perdedor mesmo? E o Castinão responde, que loucura. O cara sozinho colocou um monte de garoto e cabeça de bagre no segundo turno. E você diz que ele perdeu? Perdeu é um termo muito forte. Ele pode não ter ganhado. E o Castinão não falou que o Bolsonaro ganhou. O que ele disse? Bolsonaro mostrou uma força incrível. Uma percepção. Você vê que... Olha como são as coisas, rapaz. Os intergalácticos é tudo ou nada. Ganhou ou perdeu. E vamos destruir Bolsonaro. Já a turma da esquerda consegue ver que existem gradações. Ele pode apresentar, por exemplo, uma força grande. Pode ter tido algumas vitórias interessantes. Eu fico assim, às vezes, de cara. Como, às vezes, a esquerda consegue ser mais honesta do que os intergalácticos. Miriam Leitão na Globo News agora. Bolsonaro perdeu até mesmo nas cidades onde a direita ganhou. Na análise dela, o bolsonarismo saiu menor. Os caras elegeram Bruninho em Cuiabá, colocou Chupetão e outros candidatos inexpressivos no segundo turno e quase levaram em Fortaleza. Em que mundo essa turma vive? É tão difícil enxergar o óbvio? Né? Você vê que assim como o Castanhão, o Jerônimo vai falar, caralho, era gente inexpressiva e Bolsonaro conseguiu colocar no segundo turno e quase levou. Mas acabou. Mas tem. Já Miriam Leitão vai dizer que Janones é bolsonarista. Foram 5 viradas no segundo turno, né? Todos contra os candidatos de Bolsonaro. Do ponto de vista político, Bolsonaro é forte, mas não é a maioria. E eu acho que a Cantete tá certo. A maioria não é. Se fosse a maioria, a gente tinha vencido. E isso é uma coisa que é muito... Eu não sei por que é tão difícil para grande parte da direita entender. A direita não é a maioria, gente. A direita não tem 55% da sociedade. Não tem. A direita não tem. Qualquer plano que você for traçar, você tem que ter isso em mente. Tem que parar um pouquinho, às vezes até de arrogância, de achar que tudo gira em torno de determinadas pautas e não tentar entender o que passa na cabeça do cidadão comum. O cidadão comum muitas vezes não está preocupado com vários assuntos que a direita está preocupada. Mas ele vota. E o voto dele vai decidir a eleição. Pelo menos deveria, né? Existem questões. Outro ponto aqui é você entrar na reflexão. Ontem eu vi essa postagem aqui. O resultado lá de Belo Horizonte. Perdemos Belo Horizonte. Meus agradecimentos ao Zema pelo empenho no segundo turno. Acho que ele tá sendo irônico, né? E pelos tutubers, influenciadores, deputados e senadores mineiros que focaram na eleição do Marçal e se esqueceram da própria capital de seu estado. Meus parabéns. Aí você olha aqui sobre Minas Gerais. O ministro, Alexandre Silveira, que é do PSD do Kassab, e quem venceu foi o Fuad, do PSD do Kassab. Vitória do PSD em Belo Horizonte, a sinalização positiva a Lula em 2026. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Realmente vem sendo assim desde que o Brasil é Brasil. A vitória de Fuad é uma sinalização para 2026, quando o presidente Lula fará uma frente ampla em Minas e ganhará as eleições. Lula na necessidade do Brasil e só terá condição de entregar seu legado em 2030. Vamos trabalhar para construir esse palanque forte para Lula em Minas Gerais. Grande parte aí das pessoas, por muito tempo, né, que seguiram aí defenestrando o Bolsonaro e poupando governadores, enquanto às vezes fazem críticas, assim, não precisa parar as críticas. Mas eu acho que se a turma tivesse o mesmo empenho para criticar o Tarcísio, não criticar o Zema da forma que critica o Tarcísio, talvez tivesse levado Belo Horizonte. Não sei, uma só impressão. O Kassab tá na administração do Tarcísio, né? E o Zema ficou de braço cruzado, apoiou no primeiro turno outro candidato, que foi o Tramonte, ficou de conversa mole, levou quase 10 dias para apoiar,
no maior evento do segundo turno, que foi a carreata com a participação de Bolsonaro, Nicolas, Michele Zema não foi, inventou desculpa, eu tinha aqui um evento já marcado. Pelo amor de Deus, né? O pessoal tem que colocar também um pouquinho a mão na consciência, né? Refletir aí sobre algumas coisas. Um pode tudo, o outro não pode nada. E tá aí. Belo Horizonte, capital do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, nas mãos do Kassab. Sobre isso, a gente falou lá atrás, já um pouco. Na contramão do boicote, Nicolas vai a Londrina apoiar a aliança PSD-PL. Thiago Amaral do PSD eleito prefeito de Londrina, né? Enfim, e o Eduardo Pimentel venceu em Curitiba. Duas cidades do mesmo estado. Um cara tá bem mais à direita, o outro mais ou menos, né? Não tá. Eduardo Pimentel, enfim. A política é complexa e nem sempre pode ser tratada no 8 ou 80. É preciso ter honestidade e mostrar essas variáveis. E eu não consigo entender por que é tão difícil para algumas pessoas mostrar que existem, sabe, nuances. Por que tudo tem que ser tão simples? Por que o discurso vigente, sabe, pela maior parte das pessoas famosas, né, tudo tem que ser um simplismo? Candidato que prometeu cargo a Marçal perde eleição em São Paulo. Marçal repete Ciro e viaja à Europa para não votar no segundo turno. Eu teve um comentário da Tsu que eu nem coloquei aqui, mas ela falava assim, ó. O pessoal passou 2 meses fazendo tudo que eles queriam contra nós que estávamos apoiando Bolsonaro. Tem 2 semanas que estamos aqui comentando e eles já estão pedindo para parar e esquecer e estão reclamando porque nós estamos aqui, sabe, procurando pelo em ovo. E assim, realmente é curioso. Se você pegar o Atlas, você vai ver que desde junho, tem lá já capítulos mostrando tudo que vinha sendo dito. Os caras bateram em junho, julho, agosto, setembro, até outubro, até as eleições. Mas assim, os caras destruíram a imagem de Bolsonaro. Aí o Twitter volta, as pessoas vão lá pro Twitter revoltadas com tudo que tava acontecendo, né? Começa a botar pra fora, o coração tava cheio. Aí agora o pessoal assim, não sei o que, né? Os bolsonaristas fanáticos. Cara, vocês estavam destruindo, sabe? Humilhando as pessoas que não queriam apoiar o Marçal. Aí agora não pode ficar jogando na cara? Foram 4 meses. 4 meses de vocês aprontando. Não foi 2, não. Foi 4. Foi desde julho. Aí agora não. 2 altos. Para aí, pô. Não faz isso comigo, não. Vocês são um bando de hipócritas, viu? Migrando um tiquinho para falar de Rogério Marinho, lá com aquela foto. São Paulo, Nunes, secretarias, 2026. Eu vi 2 tweets ontem do professor Carlos Barros. Ele comenta o seguinte: enquanto se mira uma suposta divisão da direita, a questão deveria ser infiltrar a direita. Em grandes colégios eleitorais, só ganhamos se coligamos. Ou faz política ou é paulada. Purismo, xingar o centrão, não ganha eleição. Ou traça uma estratégia factível para o Senado, ou estamos ferrados. Mesmo que ganhemos a presidência, parem de brigar com a realidade. A esquerda não faz isso e já está corrigindo o rumo. O que ele está falando aqui de Senado não é disputa para o Senado 2025. Ele está falando para o Senado em 2026. 2026. Eleição para o Senado. Se a direita quer ampla maioria, uma vitória realmente gigantesca, ela só poderá ter 2 candidatos. Se tiver um terceiro, já deu ruim. Se tiver um terceiro, já deu ruim. Não tem segundo turno. Entra os 2 mais bem votados. Existe o eleitor de centro e existe o eleitor de esquerda. Vamos ver o que a direita vai aprontar até 2026. Acho que nesse ponto ele tem grande razão. Aí veja só. Tenho certeza que o Ebert deve fazer alguma análise ao longo da semana. Eu sempre gosto de parar para ouvir o Ebert. Mas ele escreveu o seguinte: Pera elegeu o prefeito em 4 capitais. Apoiou a vitória em outras 7. Ou seja, em metade das capitais venceu.
fez toda a diferença, ou ao menos alguma diferença. Mas quem sabe mesmo das coisas são os mestres da estratégia que ainda não entenderam a diferença entre análise e torcida. Aí uma senhora responde ao Herbert falando: o que eu sei do ponto de vista de uma eleitora da direita é que o Bolsonaro perdeu em 8 capitais e que não vou votar em candidato que finge ser de direita só porque o mito está apoiando. Em Goiânia, não precisei passar por isso, mas perdemos. Veremos em 2026 porque o mito não concorre. Aí o Herbert responde: sejamos francos. Esses candidatos, eles não fingem. Eles não fingem que são de direita. Não vou ter galera que finge que é direita porque o mito está apoiando. Cara, eles não fingem. Eles são de centro. Tiveram apoio da direita porque propuseram bons acordos onde a direita tinha pouca chance. Só que muito eleitor da direita prefere o tudo ou nada, porque só pensa no próprio umbigo e não sabe o valor de ocupar espaço. Esse ponto que o Herbert coloca é o seguinte, né? Propuseram bons acordos. Aí você vai falar, mas bons acordos para quem? E essa deveria ser a pergunta. Bons acordos para quem? E tentar ter uma discussão sobre isso. Não vir com aquela resposta. Bons acordos para o Valdemar, colocar, não sei o que, Valdemar, o mensaleiro. Sabe, beleza, você lacrou, colocou para fora que seu coração tá cheio. Mas enfim, por que o acordo é bom pro Valdemar? Você apontou pro Valdemar, por que o acordo é bom para ele? Se não o Valdemar, vamos pegar alguém do Pele Raiz conhecido. Tá ali na própria questão do Rio de Janeiro. O Altineu. Que até tá com o líder do Pele lá na Câmara. Vamos dizer que o PL teve lá um quarto das prefeituras, né? Apoiou os candidatos, levou. Foi bom para o Altineu. Por que foi bom para o Altineu? Por que foi bom? Começar a se questionar. Poxa, não, vamos apoiar, né? Se o cara quiser fazer coisa errada, beleza. Mas só por causa disso? Vamos supor que o cara quer fazer coisa errada. Você fala, não, foi bom porque ele quer fazer coisa errada. Mas só existe isso. Essa é a única opção que existe. Vamos parar para olhar em outras coisas. Você tá com a prefeitura na mão, espaço para você indicar pessoas. É pessoas que, se você indicar, vão estar lá para ficar trabalhando na máquina. E, assim, o cidadão comum, que muitas vezes escolhe em quem ele vota, porque fez uma obra, porque fez uma quadra poliesportiva, porque inaugurou, sabe, alguma coisa de saúde, asfaltou a rua, ainda que ele escolha o voto dessa forma, o cara tem que fazer algum tipo de entrega. Algum tipo de entrega, sabe? Algum tipo de entrega vai ter. Então, assim, ele vai colocar alguém que vai ter que trabalhar minimamente para tentar trazer esse resultado para ele, a não ser que ele coloque alguém só para ter vantagens erradas. Mas, se não, ele tá colocando alguém que vai trabalhar na máquina, já visando 2026, buscando uma reeleição e, quem sabe, até emplacar deputados estaduais e já começar a fomentar, né, uma visão. Porque eu acho, pelo menos, que a maior parte dos políticos que estão aí, eu não acho que eles querem parar agora em 2026, né? Não, eu só vou trabalhar até 2030 e depois acabou. O salário de político no Brasil é muito bacana. Acho que uma vez que o cara entrou na máquina cheio de assessor, o cara quer continuar. Então, se você quer continuar, você tem que se fortalecer. Um cacique não nasce do dia para a noite. Vamos continuar que vai ficar mais claro essa questão da secretaria. Mas antes... Ontem não faltaram pessoas intergalácticas falando que o Nunes, Tarcísio, o maior líder da direita e tudo mais, nem agradeceu ao Bolsonaro. Eu vou começar pelo final, onde ele agradece a Bolsonaro. Não foi um agradecimento igual pro Tarcísio, mas peraí. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, um verdadeiro herói, Coronel Melo Araújo. Obrigado, Coronel Melo Araújo. Uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa cidade. E você, com toda a sua dedicação à Polícia Militar, ao trabalho no CEAGESP, nós vamos trazer essa coragem. Já tá bom. Então, assim, aqui entra na mesma questão de quem ganhou e quem perdeu. Entre ter uma vitória avassaladora e uma derrota retumbante, existem gradações. Falar que o Nunes não citou o Bolsonaro é mentira. Ele pode ter citado da forma que você queria. Mas falar que ele não citou... Pô, intergalácticos, vamos parar de mentir?
que a mentira tá muito feia. Tá muito feia. O Herbert comenta o seguinte, sobre Nunes chamar Tarcísio de líder maior. Foi que o Nunes falou isso. O grande agradecimento do Ricardo Nunes foi pro Tarcísio. E o Herbert fala assim, ó, Tarcísio deu sim mais a cara por Nunes do que Bolsonaro. Faz todo sentido, pois o público de Nunes tem certa rejeição a Bolsonaro, que por sua vez pouco ganha, aproximando muito de Nunes, haja vista o racha explorado por Marçal. O racha da direita reduziu o protagonismo de Bolsonaro em termos de transferência de votos para Nunes. Tarcísio acabou tendo papéis mais relevantes, ou seja, nada demais, mas há quem curta explorar um certo complexo de corno que paira sobre certos setores da direita. A verdade é que Nunes citou sim Bolsonaro, como mostra o vídeo. Haverá ainda as secretarias que podem ficar com o PL. Isso sim será prova de fogo. A capacidade dos indicados em entregarem resultados. Se não entregarem, perderão espaço. Aí, não adianta dizer que foram traídos. Porque até se tu quiser aprontar, até se tu quiser fazer coisa errada, tu tem que apresentar resultado. Porque o pessoal quer se vender para a população que está trabalhando, está falando que está acontecendo. Aí, vamos olhar essa questão de espaço. Nos deve começar a reformulação pela Secretaria de Subprefeituras em São Paulo. O vice-prefeito, o Melo Araújo, ele pode ir para a segurança urbana, transportes ou algum novo cargo de coordenação. Beleza. O PL ambiciona a Secretaria de Educação, que também é alvo do PP. O PL também quer uma pasta para um dos membros de sua bancada na Câmara Municipal, que passou de 6 para 7 cadeiras. Aí, vamos voltar no Rogério Marinho. Tu acha? Vamos supor que o PL vai conseguir uma secretaria. Qualquer uma, independente de qual seja. Tu acha que essa secretaria vai para quem? Vamos supor que vai para os deputados do PL. Vamos supor, não vamos pensar em Valdemar, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no deputado do PL raiz. Vamos pensar dentro do super PL direitista, direitoso, sabe? Quem teria prioridade na hora de dedicação dessa? O Princeso? Que o Princeso tá muito ocupado fazendo lives, né, no Brasil Paralelo. E lacrando. Lá no Pânico, onde ele vai. Falando da direita socialista na França. Você vai pra quem? Pra Carla Zambelli, que tava fazendo campanha pro Marçal? Ou você acha que vai, por exemplo, quem vai ter prioridade? Eduardo Bolsonaro. E quando o Nunes estava apanhando, quem foi lá gravar uma live ao lado do Nunes? Eduardo Bolsonaro. Quem vocês acham que teria um pouco mais de preferência aos olhos do partido para conseguir fazer algum tipo de nomeação? Até porque uma secretaria como essa não é uma pessoa. Calma. Tem inúmeros cargos dentro de uma secretaria. Inúmeros cargos. Quem deve ter prioridade numa coisa dessa? Aí, vamos agora voltar na foto do Rogério Marinho, que vai ficar mais claro. O candidato não é do PL. É do União Brasil. Rogério Marinho tava apoiando o cara. Vendo o perfil de Rogério Marinho, político, experiente, que tá na política já há uns bons anos, desde antes de 2018, né, quando a direita chegando, ele já estava desde antes, né? Foi ministro, então também tem um conhecimento do executivo, é um cara mais velho, mais experiente, é um político com raízes em seu estado. Tu acha que Rogério Marinho, as pessoas que ele apoiou em Natal, tu acha que o Rogério Marinho vai ficar sem indicar uma única pessoa que seja pra máquina? Tu acha que o Rogério Marinho não vai conseguir emplacar ninguém dele na máquina? Assim, ninguém. Ele não vai conseguir colocar ninguém. O que o Rogério Marinho fez ao longo dos anos pra se tornar um político? Que assim, cara, o pessoal quer o apoio dele. E sabe que não vai ter como, sabe? Ainda que seja um pedaço que nem fede nem cheira. Não, um pedacinho ali sem muito poder. Mas vai cair na mão do Rogério Marinho. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa diferente. Eu não acho que foi lacração de rede social. Eu não acho que foi fazer postagem com marca d'água. Não acho que foi isso. Não acho que foi fazendo lives semanais, né? Basicamente com um funcionário de canal de YouTube pago com dinheiro de pagador de imposto. Não é isso. Rogério Marinho fez alguma coisa. Rogério Marinho, eu não acho que ele assumiu essa função mais burocrática do PL de chefiar as candidaturas. Eu não acho que foi à toa. Acho que alguma coisa aconteceu. Eu acho que as pessoas urgentemente, né? Porque o povo tá com muita pressa, deveria começar a avaliar todos os políticos da direita com uma visão muito mais crítica e sempre olhando o resultado. Ou minimamente, que muita ajuda quem não atrapalha. Mas minimamente. Vocês acham que, gente?
Vamos pensar no próprio Ricardo Nunes. Ricardo Nunes venceu. Tu acha que ele vai pegar o telefone dele? Aí ele falou, ele falou assim, não, eu vou dar assessoria de comunicação pro PL. Aí certo dia, né, 2 semanas de governo, 2025, aí ele tá dormindo, ele acorda de noite. Eita, meu Deus, acordei de noite, tive um sonho. Será que a Zambelli tem algum espaço lá dentro? Deixa eu ligar pra ela. Zambelli, você tem um cargo? Tu acha que ele vai fazer isso? Zambelli que apoiou o Marçal? Tô falando que a Zambelli que não, só peguei aqui de exemplo porque todo mundo sabe que a Zambelli apoiou o Marçal. Apoiou o adversário dele. Então assim, a gente tem que também botar algumas coisas na cabeça. O povo fica assim, não, mas que espaço a gente vai ter? Tu buscou esse espaço? Você não é buscar, você buscou e tentou construir um caminho para ter algum tipo de espaço? O pessoal não quer apoiar, quer criticar, aí o cara vence e ainda quer receber alguma coisa. Isso não vai acontecer. Se for para ser alguém, eu acho que vai ser alguém com perfil tipo Eduardo Bolsonaro, que participou da campanha. Aqui não é um julgamento se o Nunes é bom, se o Nunes é ruim, se o Nunes fechou São Paulo, se o Nunes deixou de pensar. Isso não é sobre isso. Aqui a gente tá falando sobre ocupação de espaço. Aqui é meramente ilustrativo. É só porque essa matéria serve para a explicação. Outro ponto que a direita segue também deixando, né, de lado. Fortaleza. 15% não votou. 276 mil votos. E a diferença entre os candidatos foi de 10 mil votos. 10 mil votos. 300 mil. Se você chamar brancos com abstenções, é basicamente 300. 340 mil pessoas não escolheram. 340 mil pessoas não escolheram. E aí? Você pode chorar, você pode reclamar, ou você pode começar a colocar cachola para pensar como conseguir que esses votos venham para a direita. São Paulo foi ainda pior. 31,54% de abstenção. Aí você tem uma métrica, até achei interessante isso. O Lauro Jardim ele compara com a primeira eleição de 2 turnos em 92. Paulo Maluf, né, que foi eleito, na época a abstenção foi de 12%. O tempo está passando, as pessoas estão perdendo a fé na política. Então, tem que começar a se questionar, cara, e aí? Como é que a gente vai? E já visando 2026, com emendas e fundo, reeleições e baixa renovação devem se repetir em 2026, prevê cientista político Felipe Nunes. Então, o Centrão vem forte, porque o Centrão tem muita emenda, muito fundo. Um político que eu vi comentar sobre isso, eu vi. Eu não sei outros. Pode ser que tenha? Eu espero que sim. Eu tô falando do que eu vi falar isso. Porque às vezes, na verdade, na maior parte do tempo, eu sinto que os políticos, eles deveriam estar comentando um pouco mais sobre a política. Quem falou sobre o voto de máquina, essa expressão que utilizou, foi o próprio Eduardo Bolsonaro. E eu não sou um fã do Eduardo Bolsonaro dele, não. Eu tô falando aqui dele hoje porque tá vindo a calhar. Não sou mesmo fã do Eduardo, acho que muitas vezes ele já errou a mão, já passou do ponto. Mas enfim, quem falou isso do voto da máquina, de usar as emendas para não só trazer melhoria para a vida das pessoas, mas também já mirar nas eleições, foi Eduardo Bolsonaro. Então assim, a gente chegou no final da eleição agora, aqui já tem as percepções, ainda tem a quarta parte, mas eu vou até começar pelo penúltimo tópico. Nenhum intergaláctico aparentou ter eleito vereadores. Cadê os vereadores, gente, dos intergalácticos? Rapaz, Bolsonaro rodou o Brasil de norte a sul. Todo dia uma agenda eleitoral, apontando prefeito, apontando vereador. Se Bolsonaro perdeu, os intergalácticos nem disputaram. Porque eu não vi campanha. Às vezes ali uma cidade ou outra, mas gente que foi campeão de voto, não sei quantos mil votos. Quantos vereadores vocês fizeram? Porque era basicamente apontar o dedo. Era pegar o mapa eleitoral, ver, ó, nessa cidade, com a votação que eu tive, nessa cidade, só os meus votos já são maior do que, né, não é a cota, não. O quociente eleitoral. O meu voto, porque às vezes o candidato a vereador não precisa nem ter, né, o quociente completo. Às vezes, sei lá, o quociente é 10 mil, ele teve 8 mil, ele entra, porque o partido teve votos. Mas o deputado olha e fala assim, ó, só de votos eu tive 20 mil. Eu tive 2 vereadores, só de votos. Quantos vereadores nossos parlamentares elegeram? Eu não vi uma campanha ativa sobre isso. Mas aqui tem algumas percepções minhas, né? Primeiro, não existe grupo. Existem mais de um grupo, né? Não existe. Ficou claro pra mim agora, né? Eu até tô sendo aqui bondoso.
a direita amadureceu e grupos seguem caminhos diferentes. Finalmente, agora a coisa está como água e óleo. Elas não se misturam mais, né? Não adianta mais tentar colar. Um vaso de cerâmica que se quebrou. Tem uma direita, tem outra direita. O antipetismo não é mais uma força aglutinadora. É uma coisa que o pessoal deveria pensar. O Caiado é anti-PT, tá contra Bolsonaro. O Centrão, a depender do cenário, será anti-PT. E o Centrão não é de direita. E, inclusive, é por isso que o governo Bolsonaro teve tantas forças diferentes que o compuseram lá no início de 2019. Liberais, conservadores, militares, próprio Centrão, lavajatistas, né, pessoas que já estavam na máquina. Porque ela era realmente, né, uma aglutinação antipetista. Agora, só ser antipetista não significa muita coisa. A superdireita não é a maioria. É só olhar as votações. Só olhar a abstenção. Militantes seguem descolados dos números e da realidade. Bolsonaro perdeu em todos os lugares. Olha isso aqui. Pô, cara, tá ruim. Em 2026, ainda falta um plano. A seleção deixou isso bem claro. Mas vamos continuar. Que o melhor fica pro final. Vamos julgar uma árvore pelos seus frutos. Eu achava que eu tinha encerrado um certo assunto, mas eu vi que não. O Constantino comentou na Bradock recentemente, né, que o Carlos Bolsonaro inventou a história de direita intergaláctica. Eu desmenti. Mas parece que o Constantino não deve ter acompanhado, a informação não chegou nele e ele voltou a mentir mais uma vez. Estou passando ontem lá no Twitter, eu vi aqui o Ale falando o seguinte: Constantino e suas análises desonestas. Ele diz: não, Constantino, não foi Carlos Bolsonaro que inventou o intergaláctico, foi Bolsonaro. Fale a verdade, não custa nada, ou custa. Ninguém te chama de intergaláctico porque você ataca o PSD. Ele voltou a repetir isso. É mentira. Gente, vocês já viram alguém atacar Constantino e qualquer jornalista da direita porque ele fala mal do PSD? Vocês já viram isso? Eu queria que o Constantino ele mostrasse, pra gente tentar entender, né, quem são essas pessoas que o atacam por ele criticar o PSD. Eu realmente queria se pegar, pra gente entender, vamos tentar entender como é que funciona a mente desse cara. Onde é que ele está? Se estiver ainda no Twitter é melhor, porque a gente pode chegar no perfil, ler outras respostas, ver o histórico desse cara. Eu quero entender que direita é essa que critica jornalistas por criticar um PSD. Eu acho que não existe. O motivo, segundo o Alê, é que você passa ideias infantis de uma pureza política que não existe. Depois que tomou um sacode do Cleitinho, mudou de discurso. Eu vi, ninguém me contou. Ninguém fala em Tarcísio como salvador da pátria. É mentira. Você sim prega salvadores da pátria, xamãs, messias. E quem seria eles, né, pelas paragens do Partido Novo? Você está caçado pelo monstro que ajudou a criar. Ou você acha que as pessoas esqueceram como você atacava o Felipe Martins, por exemplo? Esse último ponto aqui do Alê mostra que o Alê também não chegou aqui hoje, né? Muita gente não deve se lembrar. O Constantino, ele não estava no mesmo barco que está todo mundo hoje, né? O Constantino já teve sua fase aí de chamar Felipe Martins de Robespirralho, que as piores coisas do governo Bolsonaro era Felipe Martins e Eduardo Bolsonaro, de celebrar a loucura com a matéria do blogueiro de Cachá do Felipe Moura Brasil, de comentar na Jovem Pan, no programa lá na época, já estava o Vitor Brau, a Vera Magalhães, sobre o gabinete do ódio. Tem vários tweets que não foram apagados, né? De ir numa loja de fantasia, comprar uma espadinha, tá aqui, né? Pra se referindo à direita jacobina. Então, assim, irmão, relaxa aí, fera. Relaxa aí. E ele tá lá de novo no 4x4. Aí ele faz o tweet, né? O cara é tucanão, o Kassab, o ministro, não feliz da vida, mas calma, é xadrez 4D, tic-tac, 72 horas, tudo será diferente, 2026 tem um Senado, e quem estiver tenso com o PSD levando quase 90 prefeituras e Alcolumbre no comando do Senado, é direita intergaláctica. Não, velho, não é isso. E o Carlos Teixeira comenta o seguinte: consta, esse papo já tá chato, sabe? O termo intergaláctico, quem colocou foi Bolsonaro, não Carlos. Não é mais fácil você explicar como funciona o parlamento brasileiro do que ficar murmurando todo dia, né? O povo aprende e entende, cara. Caso contrário, qual é o plano? É uma pergunta que às vezes ninguém quer fazer. Aí eu fiquei matutando muita coisa, né? Diante disso daí, a minha já tá dando no saco já essas mentirinhas de internet. Assume o BO aí, irmão, sabe? Se acha que tá errado, fala que tá errado. Se acha que tá certo, fala que tá certo e manda todo mundo pastar. Agora também não inventa. Não fica falando, não sei quem inventou isso, né? Já cancelando toda a direita, blá blá blá.
E não vai falar que tá sendo atacado, né? A gente já tá muito velho pra isso. Aí, gente, eu vejo que o pessoal fica nessa, né? Vamos de direita, é momento de união. E finalmente a direita não tá mais unida. Graças a Deus. E eu acho que tá bem claro pra muita gente que não adianta, assim, tentar juntar o que não se junta. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, eu gosto de falar e mostrar. Né? Tentar trazer um negócio um pouco mais palpável. Eu fiquei matutando ao longo do dia, né? O que faz um bom aliado? O que faz um bom aliado? Né? Pra você querer ter uma pessoa por perto. Às vezes o pessoal fala, não, se a pessoa pensa 80% igual a você. Vem cá, como é que você consegue saber que a pessoa pensa 80% igual a você? Você já parou pra pensar que esse argumento é mentiroso? Gente, como é que você sabe que uma pessoa pensa 80% igual a você? É o típico papo, sabe, furado. Como que você sabe? Você consegue quantificar a quantidade de informação que tem na sua cabeça pra você saber se alguém pensa 80% igual a você? Como é que você vai saber, cara? Você não sabe quantas vezes você começa a debater com alguém, você vê que parece que vocês concordam, mas vocês discordam. Então não é isso que faz um bom aliado. Não é isso que faz um bom aliado. Se pensa 80% igual. Não, não é isso que faz um bom aliado. Eu comecei a pensar, falei, cara, o que faz um bom aliado? Em termos concretos, frases que não são de efeito, mas que são palpáveis. E que realmente você consegue ver uma substancialidade nela. Fazer um comparativo real. Aí eu passei o dia matutando. Pensei em 12 coisas. Primeiro, participa ativamente do embate público. Isso aqui é autoexplicável. Esse aliado está presente em campanhas, debates, mobilizações, mostrando compromisso com a causa ao enfrentar diretamente opositores e sustentar a posição do grupo em público. Do grupo, aqui, oposição, estamos aqui. Não é 80%, isso não existe. Ninguém sabe que é 80%. Ninguém sabe que é 80% é igual. Monta a base de apoio. A mim vem o Rogério Marinho na cabeça. Ele trabalha para fortalecer a estrutura política, construindo coalizões, organizando o grupo, reforçando a unidade e criando uma base sólida que impulsiona o crescimento e a estabilidade do movimento. Não é tendo rompantes, gritaria. Traz soluções viáveis. Em vez de apenas levantar problemas, o aliado útil sugere soluções práticas e trabalha para implementá-las, contribuindo ativamente para o avanço do grupo. Organiza eventos. Ele age para dar visibilidade ao grupo em diferentes públicos, criando eventos, palestras, debates que aumentem a exposição e credibilidade, atraindo possíveis novos apoiadores e aliados. Quando a Michelle Bolsonaro sai rodando o Brasil, faz o Pele Mulher, olha lá os números de quantas novas filiadas não apareceram. Quando Eduardo Bolsonaro procura contato com a turma nos Estados Unidos para trazer o CPEC, você acha que isso não agrega? Não é furando um pouco de bolha? Se não é conseguindo fazer um certo network? Então assim, isso é ser um bom aliado. Não 80% igual, porque ninguém sabe o que é 80% igual. Busca e mantém parcerias estratégicas. O aliado útil consegue estabelecer relacionamentos vantajosos, ampliando a rede de apoio, influenciando outros grupos ou figuras importantes para se unirem ao movimento. Aqui eu vou falar de um caso, ninguém vai saber quem é, é um herói anônimo. Talvez não seja herói para tantos. Certa vez, no ano passado, ou foi esse ano, estou na dúvida agora, tiveram 2 eventos. E eu sabia que esses eventos iriam acontecer de antemão. Houve uma entrevista com o atual presidente da corte mais poderosa do mundo, para um intelectual chamado Roberto Mangabeira Unger. E eu sabia disso de antemão porque você não conhece a pessoa. A pessoa não dá entrevista. Não é ninguém lá do Quinto Elemento colocar na cara. Você é uma pessoa, eu conheço, falou, cara, tô sabendo isso aqui que tá rolando, tô sabendo que vai ter, vou chegar lá. Teve uma pergunta que o Roberto Mangabeira Unger fez pro cara que deu uma certa destabilizada, deu uma criticada. O cara colocou os pés pelas mãos. Aquilo eu sabia que ia rolar porque o cara me avisou. Falei, e antes da entrevista vai rolar isso. E ele conseguiu fazer isso. Eu, pô, realmente, né? Foi vantajoso. Eu sabia que teve, né? A luta pela liberdade e mostrar algumas posições contraditórias, às vezes de pessoas no judiciário, isso não é importante. E quando teve depois um negócio na Veja, que o Roberto Mangabeira comenta, ele dá uma frase que é importante, não para direita, mas para esquerda, que ele fala, por que ele estava tentando conversar com o Bolsonaro?
E ele falava que ele não consegue ver hoje no Brasil, né, a massa de pessoas para construir o Brasil que ele espera sem passar por Bolsonaro. É mais ou menos isso que ele fala. Essa pessoa que fez isso, colocou para essa coisa andar, vocês não conhecem mesmo, você não conhece mesmo. É um herói anônimo, uma pessoa anônima. Para mim isso é um baita aliado. São pessoas que assim, eu fico vendo a coisa acontecer, pô, isso é ajudar Bolsonaro, isso é ajudar o movimento que Bolsonaro encabeça. Parabéns, irmão. Parabéns aí, cidadão. Parabéns. Eu soube que isso ia rolar. Na época eu até falei com minha mãe. Aí falou, aconteceu aí, né? Oferece apoio logístico e material, além de ideias, contribui com recursos, como infraestrutura, fundos, materiais de campanha sendo essencial, imobilizações e iniciativas práticas. Isso daqui até hoje a direita não tem daquele jeito. Um bom exemplo disso daqui seria o que eram os sindicatos para o PT. Minha irmã tem que fazer alguma coisa, bora. Tem toda a logística, a gente consegue colocar, vai ter uma votação importante no plenário da Câmara, vamos botar a gente lá dentro. Isso é ser um bom aliado. Não é pensar 80% igual, que ninguém sabe o que é isso. Proporciona conselhos estratégicos. Em vez de agir por impulso, analisa, planeja as ações, trazendo insights, orientações que permitem ao grupo antecipar obstáculos e otimizar os seus esforços. Defende publicamente o grupo. Esse aliado é uma voz de defesa do grupo, em diferentes espaços, mídias, redes sociais, reuniões, ajuda a legitimar a causa e evitar que a imagem do grupo seja manchada por críticas externas. Um exemplo, não é um bolsonarista, mas para mim é um baita aliado, André Marcília, advogado. Sempre que ele está com espaço, ele defende a questão aí, né, da liberdade de expressão. Fernando Schuller também, não é um bolsonarista, é um cara que tem a cara do PSDB, não sei se ainda tá. Mas enfim, tá lá, tá sempre comentando na Veja, uma vez por semana. Tá defendendo lá, cara. Pô, a direita precisa existir, né? O Carlos Alberto de Franco no Estadão. De certa forma, não defende o grupo, né? O Carlos Alberto, sim, mas eu ia falar mais ou menos assim. Você pega o Capelli do Metrópolis. Mas o Capelli não escreve nota opinativa de defesa. Mas ele abre espaço pra direita, o que outros jornalistas não fazem. Mobiliza a sua própria rede de contatos. Utiliza sua influência para recrutar mais apoio e entregar pessoas de seu círculo social, aumentando a base de apoio ao grupo. Um bom exemplo disso daqui foram as comunidades eclesiais de base, que pegaram o PT, né? E colocaram para ampliar o ciclo social, trazendo empresariado, vamos aqui, vamos conversar, grupo Esfera Lead. Isso se faz um bom aliado. Isso. Ele também prioriza os objetivos coletivos. Em vez de agir para ganho próprio, ele coloca os interesses do grupo em primeiro lugar, contribuindo para o crescimento e sucesso de movimentos sem esperar recompensas individuais. Eu ia falar uma coisa aqui de um exemplo do que é... que não tem nada a ver com a eleição. Foi uma coisa que... eu vou falar por alto. Certa vez eu soube aí dos deputados, eles fizeram uma ação conjunta. Meio que todos iam postar o mesmo vídeo. Um não postou. Aí depois teve outro, vamos fazer isso. Não fez. O mesmo. Aí depois fizeram lá uma coisa, aí o cara posta, mas posta um vídeo só dele. Aí você vê, né? O cara joga solo. É player solo. Eu fico ouvindo as conversas de vocês, deputação. Vocês ficam me contando, vocês choram no meu ouvido, então fico ouvindo, né? Ajuda a criar uma narrativa unificada. Ele é um catalisador na criação de uma identidade e mensagem claras, essenciais para inspirar a base e atrair novos apoiadores que compreendam e se identifiquem com a causa. Eu tento, quando eu vou em um lugar que não é da direita, eu tento um pouquinho isso aqui. Tento, não sou o melhor nisso. Mas realmente, eu de coração, velho. Eu peço que você me julgue pelo que eu falo. Me assiste na primeira vez que eu fui no Pânico e nas vezes seguintes. Me assiste quando eu fui me chamando no canal do Farinazo. Me assiste quando me chamaram para Nova Resistência. Me assiste, não sei se tá gravado, né? Um space que está me chamando turma do PDT. Vê se eu tô indo lá falar, nossa, como eu sou bonito, bacana, cheiroso. Vê se não tô tentando dar uma visão. O que são as tias do Zap, o do churrasco, que é a direita. Pô, às vezes estão com a percepção errada do que é o bolsonarismo. Eu tento. Não sou um grande exemplo disso, não, mas eu entendo a importância disso. Age como mediador nos momentos de conflito interno, se dedica a resolver desentendimentos, preservando a união, ajudando a manter a coesão do grupo, né, diante de possíveis divergências. Isso é ser um bom aliado. Isso é ser um bom aliado. A gente tem que começar a analisar a árvore pelos seus frutos. Só dizer, gente, que é de direita. Já deu, cara. Tá ruim. Quem mais atrapalhou é o que faz o Intergaláctico. Aí eu fiquei pensando, né? Vamos aqui pensar o que é Intergaláctico. Intergaláctico não é quem critica o PSD. Aqui é a minha concepção de Intergaláctico. Você pode discordar de mim. Mas para mim, Intergaláctico é o cara que declara apoio, mas faz críticas frequentes, né? Diz apoiar, mas está constantemente apontando falhas e erros, sem oferecer alternativas úteis, criando atritos e dificultando o progresso.
Falha em entregar resultados concretos. Ao contrário do que promete, não realiza ações concretas em prol da causa, mostrando uma postura ineficaz, que atrasa o desenvolvimento do grupo. Usa discursos que desgastam a imagem do grupo, né? Mesmo ao apoiar, ele traz críticas que dão brechas para oponentes explorarem, enfraquecendo a imagem do grupo perante o público. Isso aconteceu muito agora. Dá preferência a interesses pessoais, age em prol de seus interesses, usando o grupo como plataforma e não hesita em colocar suas metas acima do movimento, o que gera fragmentação. Fragmentou ou não fragmentou a direita? Recusa-se a tomar posições difíceis. Essa questão do Senado é muito delicada. Não, cara, não é delicada. São votos, são números. A gente já sabe como foi a eleição de 2023, que o Rogério Marinho perdeu 32 votos. Não tem nada delicado. É porque é difícil, porque tem que explicar, né? Aí pode se queimar. Oh, meu Deus. Som de papel. Em momentos em que o grupo precisa se posicionar, ele se esquiva, evitando desgastes, mas mostrando que sua lealdade é instável. Outro exemplo, quando o Deltan Dallagnol mentiu sobre o acordão, ninguém se levantou para desmentir. Contribui com informações vazias ou ineficazes, ao invés de propor soluções, apresenta ideias desnecessárias que dispersam a atenção do grupo e criam confusão nas ações. Para mim, Intergaláctico é isso. Age como oportunista. Esse aliado só se alia a um grupo em momentos de visibilidade ou ganho próprio, abandonando-o assim que as circunstâncias não mais favorecem seu interesse pessoal. Ausenta-se em momentos de crise. Esse ponto aqui mesmo, para mim, foi o caso do Marçal. Perfeito, né? Todo mundo foi pro barquinho do Marçal. Like, adoidado, views. Eu falei, irmão, se Bolsonaro é o Titanic, vou afundar junto. Vou até o fim. Oportunista eu tento não ser. Ausenta-se em momentos de crise. Quando o grupo enfrenta dificuldades, ele desaparece ou minimiza a sua presença, deixando os verdadeiros aliados sobrecarregados e expostos. Isso aqui foram todas as crises do governo e todas as crises envolvendo Bolsonaro. Você olha para um lado, olha para o outro. Até para desmentir uma coisa na imprensa, só tem a arteria do Zap. Critica publicamente o grupo, fala mal do grupo, fora do ciclo interno, colocando a imagem e os objetivos em risco, especialmente se feito em espaços públicos. Simula colaboração para manipular o grupo, seu apoio é falso, usando informações internas para manipular, desviar e influenciar decisões em favor de terceiros ou para benefício próprio. Sugere mudanças de rota constantes, traz ideias divergentes, que desviam o grupo de seu propósito inicial, fortalecendo o grupo a reavaliar seu plano, constantemente impedindo um avanço linear. É um aliado fantasma, né? Raramente participa ou se engaja, mas tenta aparecer como figura relevante em momentos de vitória, aproveitando os méritos do grupo sem ter contribuído realmente. Tem muitos fantasmas assim, né? Enfim, tá aí, coloquei para não ficar... O que é um aliado? 80% igual. Não, cara, isso não é quantificável. Ninguém sabe se pensa 80%. Ninguém sabe. Você não sabe o que você pensa para saber o que é 100%? Você tem que colocar aqui em termos que realmente dá para entender e dá para julgar. Aí eu tentei, falei, cara, e a gente tava falando de um plano, né? Precisa de um plano. Eu coloquei o que seria um plano intergaláctico. Promessas idealistas e irrealistas. Projetam uma visão perfeita, incorruptível da sociedade, sem considerar as limitações práticas de recursos, números ou de tempo. Evasão de detalhes e de dar respostas objetivas. Evita responder diretamente como o plano seria implementado, mantendo respostas superficiais do tipo: não dá pra ter o centrão, blá blá blá, né? A gente precisa fazer uma coisa. Tá, mas e aí, irmão? Qual é o plano campeão? Explica de forma objetiva como conseguiremos os 41 votos. Bora! Explica! Sai de cima do muro! Tá gostosinho no muro, né? Foca em ganhos pessoais, imagem pública, visa mais atrair seguidores e elevar a imagem do proponente como alguém íntegro do que concretizar qualquer mudança real. Sou honrado, eu perco em pé. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. É isso. Isso é um plano intergaláctico. Que não vai para lugar nenhum, é só pensando em si mesmo.
Linguagem abstrata e sem detalhamento. Usa um discurso inspirador, vago, com pouca ou nenhuma explicação prática sobre como os objetivos serão alcançados. Tradução: ele lavou a sua alma. Atração de apoio baseada em emoção, né? Para reforçar, apela ao desejo das pessoas por mudanças rápidas e radicais, capturando sua atenção sem garantir um compromisso real. Você viu muita gente nessa descrição, tenho certeza. Não é possível. Vamos julgar a árvore pelos seus frutos. Já dizia Jesus. Segue Jesus, que Jesus baita na lista político. Jesus de Nazaré. JN. Segue o JN, né? JCN. Jesus Cristo de Nazaré. O maior analista político da história do mundo. Julga uma árvore por seus frutos. Pronto. Você vai acertar. Tem que às vezes rir de algumas coisas, né? E pra terminar, ó, aquela passada de pano pra vocês ficarem nervosos. Presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, com toda a sua experiência, tem mais uma aula a todos nós sobre o Brasil, seu futuro, mesmo afastado da presidência, sem a máquina, somente com a inteligência e vivência. Eu acrescentaria aqui, sem poder falar com o Valdemar, com toda a imprensa contrária, com seus aliados, jogando contra. As lições são tiradas por todos nós, todos os dias. Amadureçamos sempre. Obrigado por tudo, Jair. Vamos que vamos. E aí, quem venceu? Você julga aí quem venceu. Você julga lá pela nota. Perdeu? Acho que não perdeu. Vencer também, aí depende do que é a vitória que todo mundo estava esperando. Mas tá aí, gente. Né? Pra gente empacotar bem esse período que a gente viveu. Alguém fala, mas por quê? Não, por causa disso aqui, cara. Assim, ó. Pra mim, ser um bom aliado é isso. Pra mim, um aliado que eu não quero perto é isso. Explicar. Deixar claro as coisas. Pratos limpos. Sabe? Já, pra mim, insistência no erro. O pessoal falando insistência do erro. Pra mim também tem alguns erros aí dentro da própria direita que... Da dita direita, né? Que pra mim já deu. Cada um aí é maior de idade. Segue o seu caminho. O que achar melhor. Eu acho que tem coisa que, ó, passou, vida que segue, página virada. A turma do Jair segue por um caminho, outros deputados, outros influenciadores, outros políticos seguem por outro caminho. Eu só espero que eles rompam. Sabe, cara, o MBL rompeu, rompe, vai lá, monta o partido de vocês e tudo mais. Sai debaixo da asa de Bolsonaro. Sejam, sabe, se inspira no MBL, pelo menos rompe publicamente. Não fica nessa lenga-lenga, vai, não vai. Eu apoio o Jair Mas, todo mais um ponto, uma crítica. Você passar o dia inteiro fazendo crítica construtiva, o dia inteiro. Você só faz crítica construtiva, irmão. Tu é um tipo de aliado ruim. Tu só tem crítica construtiva pra fazer. Nem uma fake newsinha pra tu desmentir de acusações que faz contra direito, tu tá ocupado? Não, cara. Não, tudo vai ser bom pra todo mundo. Segue um caminho, segue esse caminho e pronto. No dia que tiver um ponto importante, todo mundo se une, disputa os votos e vida que segue. Mas deixa claro, ó, o meu posicionamento é esse. Né? Não fica nessa fingindo que tá com o Jair, fingindo. Não, cara, todo mundo deixa claro seus posicionamentos, jogo limpo. Vai ser melhor pro Brasil. Só dei play. Não precisa mandar vídeo, né? Só pra mostrar que o cara falou de Bolsonaro, enfim. Não tem nenhum vídeo pra mostrar, porque o outro eu comentei no vídeo ontem. O que eu tô dizendo é que eu fico por aqui. Segura meu trabalhinho, quiser me ajudar mais. Passar o meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Kimpaim.com, sem BR, onde tudo tá sendo registrado. Tudo tá aqui, vai pro Atlas. E lembra de curtir, compartilhar, voltar amanhã. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!